Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje é aquele dia em que vocês pegam no vosso chá, no vosso café, na vossa bebida fresca, porque está muito bom tempo e muito calor, e vamos falar um bocadinho sobre as polémicas dos últimos tempos e tentar desconstruir aqui um bocadinho algumas ideias. Vamos a isso? Ora bem, eu, a fofoqueira que sou, claro, eu comecei a ver tanta polémica no Bookstagram que eu comecei a fazer notas. Até porque eu sou uma pessoa que eu muitas das vezes ando despassarada com a vida, e especialmente com este tipo de coisas que acontecem que eu acho que não acrescentam muito, não acrescentam à necessidade de nós aumentarmos os nossos índices de leitura, podem deixar alguns leitores confusos, pode haver aqui alguma miscommunication, portanto, aqui algumas falhas de comunicação, porque o que eu tenho visto, acima de tudo, é que as pessoas não querem debater os assuntos, as pessoas querem estar certas em relação a algum assunto. E isso logo aí é um pressuposto um bocadinho estranho, porque nós estamos a falar de algo que, na verdade, pode abrir palco para discussão de temas que sejam extremamente interessantes e que elevem ainda mais a leitura, os livros e a literatura. Portanto, dito isto, vamos começar a falar de polémicas. Eu não quero ser cancelada. Aliás, o meu objetivo com este vídeo é talvez dar aqui uma perspectiva, eu não vou dizer mais alegre, mais feliz, não é nada disso, mas queria realmente criar um espaço para debater o assunto, ok? E não no sentido de deitar nada nem ninguém abaixo, porque mais uma vez filmo muito naquela parte de que vamos falar e não na parte de eu é que tenho de estar certa. Se houver, espero que com a edição deste vídeo e com o que eu quero falar aqui eu não seja mal interpretada, porque eu acho que também acontece muito isso e é por causa disso que às vezes surgem algumas fricções no mundo do Bookstagram por causa disso. Por favor, falem comigo, vamos debater, ok? Eu realmente quero acrescentar algo útil e de valor, e é por causa disso que eu também estou a fazer o vídeo no YouTube, porque eu acho que nas redes sociais de consumo imediato, o Instagram, o TikTok, nós temos sempre aquele limite, temos o limite de palavras, temos o limite de tempo de vídeo, e isso acaba por não deixar muito espaço, não é? Nós temos que ser o que se chama muito straight to the point, não é? E não podemos às vezes até sequer mostrar muito o nosso raciocínio, e às vezes isso até é daquelas partes que lá está, fomenta a discussão de ideias, ok? Mas sem discutir, ok? Sempre falar de forma querida e fofinha e de forma cordial. Eu acho que passa muito por aí. Então, vamos começar com a venda da saída de emergência, que foi uma surpresa geral e inclusive foi uma surpresa para os autores portugueses, que sendo que muitos deles foram informados deste assunto através do comunicado de imprensa que a Penguin fez. Eu tenho-vos a dizer que tenho um carinho enorme pela Saída de Emergência. A Saída de Emergência foi uma editora muito importante na minha adolescência, porque ela era a casa da fantasia em Portugal. Muito poucas editoras publicavam livros de fantasia como a Saída de Emergência publicava. E inclusive eu até me lembro de nem sequer existir uma secção de fantasia na FNAC onde eu ia. Do género, hoje em dia já está tudo tão bem estipulado, é o YA, é o romance, é o jovem adulto, é a fantasia, mas na minha altura, enquanto adolescente, isso ainda nem sequer existia. E muitos dos livros que eu consumia de fantasia foram livros que me fizeram depois querer aprender inglês para eu poder ler os livros. Um deles era, por exemplo, a série da Casa da Noite, o House of Night. Eu diria que eles publicaram até com bastante consistência, e eu não sei se eles chegaram a terminar a série ou não, até porque eu até terminei a série no Kindle
foi o quão desinteressante a série acabou por ser para mim. Mas, para vos dizer que, como eles estavam a demorar muito para publicar os outros livros e eu ia ao site da editora do Reino Unido e sabia que os outros livros já estavam publicados, então isto foi, no fundo, aquela introdução ao mundo que era para eu depois aprender inglês. Portanto, logo aí, tenho que vos dizer que a saída de emergência, lá está, publicava muitos livros de fantasia e foi graças a eles que eu me obriguei a aprender inglês e é por causa disso que eu fiz este percurso todo académico e estou a dar aulas de inglês. Como é que uma série de livros pode despoltar isto tudo, não é? E depois também era a casa de uma das minhas autoras de romance que eu consumia aquilo que minha Nossa Senhora, que era a Nora Roberts. E eles até chegaram a fazer algumas feirinhas do livro. Eu sei que havia assim algumas feirinhas do livro, nada a ver com a Feira do Livro de Lisboa, mas assim também espaçadas. E havia uma muito, muito pequenina em Cascais e houve uma vez que eu passei por lá com a minha mãe e eles tinham uma box de livros da Nora Roberts com uma bolsinha a dizer I love Nora Roberts. Portanto, eles foram também os primeiros, talvez. Estou aqui a dizer talvez os primeiros porque eu não conheço outro exemplo a trazer o conceito das book boxes, não é? Das caixinhas literárias. Portanto, aquilo era tipo uma caixa de cartão enorme, tipo assim, espécie Wook. Estão a ver quando vocês recebem os livros da Wook em casa, mas com livros da Nora e uma bolsinha. Pronto, e portanto eu era muito, muito consumidora. Portanto, isto para vos dizer que fico triste por ver o fim da independência da saída de emergência e não estou propriamente feliz com esta compra por parte da Penguin. Eu gosto muito da Penguin, sei que tem excelentes trabalhadores lá. Trabalhei diretamente com eles enquanto a Good Books era uma livraria e, portanto, sei que são exímios naquilo que fazem com imensa seriedade e sei que vão acabar por ter nomes de peso, como por exemplo o George R. Martin ou até mesmo a Nora Roberts, porque a mulher escreve, minha Nossa Senhora, ela escreve muito. E isto para vos dizer o quê? Que aquele comunicado soou um bocado seco. Eu lembro-me vagamente, eu até tentei ir procurar, mas eu não encontrei, quando houve a fusão 2020 editora Penguin, não foi aquele tipo de comunicado seco que lançaram cá para fora. E, existe também sempre aquela parte de: "Ok, então e agora e os editores da saída de emergência? E quem trabalha na saída de emergência, o que é que vai acontecer a essas pessoas? Vão ser extintos postos de trabalho? Vão para a Penguin e vão passar a ter uma estrutura diferente? Como é que isto vai acontecer?". Portanto, sei que provavelmente vão fazer isto de uma forma faseada, de uma forma que faça sentido, de uma forma que os leitores, acima de tudo, não é? Porque são os compradores dos livros, não se sintam defraudados. Mas não deixe de lá estar de ficar um bocado alerta e espero por novos desenvolvimentos em relação a isto, espero por algumas respostas também, se bem que eles não me devem nada, então está bem, pronto, não me devem respostas, nem a Penguin, nem a saída de emergência, mas fico mesmo, não só enquanto leitora, mas também como ser humano que vive nesta vida, fico alerta para aqui esta questão dos postos de trabalho, a questão de como é que as séries vão ser tratadas, como é que vão fazer reedições, de que maneira é que os livros vão ter o seu marketing, porque agora estão dentro de uma máquina já muito bem oleada e com uma comunicação muito, como é que eu vou dizer, muito presente também, não é? Porque a Penguin, eu acho que é provavelmente as editoras que mais tenta conectar-se com os leitores. Assim, dos grandes grupos editoriais, vejo que ela realmente tem ali uma vertente que pensa muito no seu leitor e nos vários tipos de leitor que tem, porque lá está, a Penguin é uma editora muito, muito grande. Falando da parte dos autores portugueses, isto também é uma grande questão que tem de ser levantada, não é? Porque a saída de emergência fez parte daquela onda de que também andava a publicar autores portugueses e as novas vozes dos autores portugueses, e houve aqui realmente esta época ali um bocadinho pré e depois pós-pandemia, não é? Pré, durante e pós-pandemia, porque os autores estrangeiros não podiam vir cá, não é? E então deu muito jeito, de
desculpem-me aqui o palavreado assim um bocadinho mais corriqueiro, deu muito jeito às editoras apostarem em autores portugueses, porque eram os autores portugueses que iam às feiras do livro e iam aos eventos e apareciam e realmente geraram bastante tração, não é? E houve uma resposta muito boa por parte dos leitores em apoiar, em ir aos eventos, em ler os livros, em fazer os seus reviews, quer fossem positivos, quer fossem negativos. Isso tudo acaba sempre por gerar aqui uma plataforma muito boa para os livros encontrarem os seus leitores. E então, pronto, a saída de emergência fez parte aqui deste bloco de editoras mais pequenas, independentes. Portanto, quando eu digo independentes é que não estão ligadas a um grande grupo editorial, em então falar com os autores, em promovê-los e isso tudo. E inclusive, a saída de emergência teve o sticker, o autocolante I love autores portugueses. Depois começaram a surgir outras questões, não é? Nomeadamente pagamento de royalties, publicação híbrida, e aqui este último fator que eu acho que foi o último prego no caixão, de que houve autores que descobriram esta fusão, compra, não é? Eles estão aqui a usar mais uma compra do que necessariamente uma fusão, e realmente isto é muito triste, demonstra alguma falta de profissionalismo. Eu não estou a dizer isto com falta de empatia, mas não nos podemos esquecer de que uma editora é um negócio, existem questões contratuais e espero realmente que esta questão contratual da venda da editora esteja abrangida nestes contratos que foram criados, porque os autores também têm o seu direito, têm uma voz, normalmente têm uma voz no que toca a acontecimentos deste género numa editora, e lá está, na editora em que publicam. Portanto, vamos ver, é isso. Eu estou acima de tudo atenta, sinto que a saída de emergência tem aqui um lugar especial no meu coração e ultimamente, eu vou-vos ser sincera, eu já não apoiava a saída de emergência há algum tempo, comprava muito pouco e mesmo só livros que eu sabia que, sei lá, iam ser autografados, por exemplo. Porque comecei a ver um uso, e começámos a ver um uso muito grande de uso de inteligência artificial generativa na criação de capas. E isto eu agora vou falar aqui um bocadinho na generalidade, porque também há editoras, outras editoras, a usar a inteligência artificial generativa para criar posts, para criar capas, para criar elementos de divulgação nas redes sociais, e isso aí nós temos que falar. Porque um livro, enquanto objeto, ele está inserido dentro de uma coisa que se chama cultura. Dentro da cultura, nós temos arte. E, portanto, a literatura é considerada uma forma de arte. A inteligência artificial generativa, e é assim, existem vários tipos de inteligências artificiais, e eu aqui estou realmente a falar de inteligência artificial generativa, sou totalmente contra, especialmente no que toca à criação de arte. Seja ela qual for, seja um póster, seja um livro, seja a capa de um livro, eu não consigo compactuar com isso. Eu não consigo compactuar com o uso de inteligência artificial que substitui a mão humana. E existem outros tipos de inteligências artificiais que eu fui descobrindo na minha tese de mestrado, que já agora já está disponível, já podem ler. E eu li muito sobre isto, e eu acho que vocês têm 2 livros sobre inteligência artificial e inteligência artificial generativa do professor Arlindo Oliveira, é da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu li especialmente o da Gen AI, li 2, 3 vezes para a minha tese de mestrado. Usei muito aquele livro como base para eu conseguir organizar o meu pensamento sobre como é que ela existe, e eu acho que é aí que nós temos que nos focar. Porque a outra inteligência artificial, ela tem coisas boas, está bem? Agora, no que toca a gerar algo com base em dados que foram dados, e esses dados foram criados por humanos com o sentido criativo, ou seja, a nossa criatividade humana
foi utilizada para alimentar uma máquina que tem o pressuposto de criar criativamente algo, isso já não é ok, porque isso entra no campo da propriedade intelectual. Muitas destas máquinas não divulgam quais é que são os seus dados de treino. Nós vamos descobrindo porque elas criam e, portanto, logo aí nós estamos a lidar com uma falta de regulamentação em criar estes sistemas que não pensa a ninguém, certo? Como assim esta máquina, eu posso alimentar esta máquina com tudo o que houver na internet e tipo, bam, está ali. Quer seja pirateado ou não, por exemplo. E talvez eu faça um vídeo só sobre isto. Mas, não, gente, parou, ok? Os humanos gostam de consumir arte humana, ok? Seja ela uma pintura, um quadro, ok? Seja ela um livro, seja ela a capa de um livro, e eu até vou dizer, seja ela a revisão de um livro, tá bem? Este uso da inteligência artificial, numa de mas eu não sei trabalhar no Canva, mas eu não consigo pagar alguém para me fazer um logotipo, para me fazer um póster, para me fazer um post, não cabe na cabeça de alguém, às vezes nós substituirmos coisas tão simples quanto isso, mas de repente o trabalho de um artista, o trabalho de um designer, o trabalho de um revisor, de um tradutor, vão ver a minha tese de mestrado, já é facilmente, completamente e sem qualquer questionamento sobre o assunto, já é substituível. E isso aí nós temos que começar a falar e temos que começar realmente a dizer não, isto não é ok. Porque nós então vamos entrar aqui numa de facilitismos e até quando é que o facilitismo vai deixar de ser algo com o qual nós estejamos ok? Eu nunca vou estar ok, eu já estou convencida de que vou viver para uma cabaninha no meio do bosque sem inteligência artificial generativa. Eu quero que a inteligência artificial crie um robô para me lavar a louça, para separar a roupa escura da clara, mas eu não quero uma máquina que me crie um póster, que me crie a capa de um livro. Eu sei que mas a capa do livro vai demorar 20 horas ao designer. Que demore. Foi criado por um artista e nós já fizemos isso antes. Não é como se estas coisas nunca fossem feitas antes. Demoravam tempo, ficavam como queríamos também. Ok? Do que estar ali a dizer ao prompt, mas eu não gosto disto, muda isto. Mas eu não gosto disto, muda isto. Mas eu não gosto disto, muda isto. Digam lá se vocês não fazem isso. Quem usa a inteligência artificial generativa, digam lá se vocês depois. Não era bem este verde que eu queria, não é? E depois lá vamos consumir mais recursos. Pronto, isto é toda uma bolinha. Eu depois um dia faço um vídeo sobre estas coisas, porque realmente há cada vez mais informação e aquela parte de mas nós não utilizamos a inteligência artificial para as traduções. Está bem, mas estão a utilizá-la para substituir o trabalho de uma pessoa. E o que é que me faz crer que agora vocês não utilizam GenAI para tradutores, mas daqui a 2 anos vão utilizar porque, pronto, dá mais jeito, não é? Do que pagar 2.000 a 3.000 euros. Ou seja, tem de haver aqui uma posição muito clara. O Educa também chegou-se à frente e disse: mas nós não usamos inteligência artificial nos exames. Está bem, mas os testes orais têm imagens geradas por inteligência artificial. Como é que é? Qual é o limite? Qual é o limite? E esse limite vai ser para sempre ou vai ser enquanto vos der jeito? A inteligência artificial pode ser utilizada para o bem e não nestes casos de generativo em que simplesmente o trabalho de um ser humano é substituído. Eu trabalho com uma ilustradora maravilhosa, foi ela que fez o logotipo da Good Books e eu digo sempre que a Catarina, que é quem faz o design, eu não sei como, eu explico-lhe a ideia e o conceito, parece que ela entra na minha cabeça, tipo, extrai e consegue colocar numa ilustração. E isso, meus caros, é uma coisa que se chama experiência, e tato e empatia, e realmente isso é uma coisa que a máquina não consegue chegar lá. E depois vocês andam aí nos prompts a pedir outro tipo de verde e depois mesmo assim não é aquele verde que vocês querem.
A desculpa de: "Ah, mas eu não sei usar o Canva". Ninguém nasceu a saber ler e, no entanto, nós aprendemos. E, portanto, então com o Canva, eh, é do género, é um tutorial, já nem estou a dizer do YouTube, do TikTok, ok? Vocês podem ir lá ver como fazer uma coisa. Eu já usei tutoriais do TikTok para Canva, para o editor de vídeo que no outro dia, tipo, meteu-me aqui uma salganhada de coisas novas tipo, e eu não sabia onde é que estava o raio do botão que eu costumava usar e tive de ir lá procurar. Tipo, existem tutoriais para tudo na internet, juro-vos mesmo. E portanto, essa coisa de não sei trabalhar, mas eu não tenho tempo, arranja-se, aprende-se. Demora tempo, demora, mas depois esse conhecimento é unicamente nosso e o post do Instagram não fica igual ao das outras 5 ou 6 editoras que também foram à AI pedir para criar o post do Instagram. Tá bem? Vamos para a próxima polémica, que também tem a ver aqui um bocadinho com estas coisas, que foi, eu nem sequer diria a polémica, porque eu acho que não, dos comentários que eu vi, não houve polémica nenhuma. Foi um post da Elizabeth Martins de Oliveira, publicou Um Muro e uma Cerca, por exemplo, e é um livro muito querido e fofinho, e ela recentemente saiu da editora da qual publicou os seus 2 primeiros romances. E ela falou num post muito aberto, muito declarado, de que as editoras, quer dizer, antes abriram tipo as portas, não é? Aos autores portugueses e agora tipo, não. Não, 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 não. Vamos só seguir aqui as tendências literárias, que muitas das vezes são tendências literárias de lá de fora, depois vêm até nós. E, portanto, o espaço para os autores portugueses voltou a diminuir profundamente. E isto é uma coisa que nós temos que começar a pensar um bocadinho pelas nossas próprias cabeças. E eu agora, vou-vos ser sincera, no sentido em que eu vejo isto de uma perspectiva cada vez mais com o olho na publicação independente, porque eu vejo o mundo editorial e eu cada vez sinto que me distancio daquele formato. E não tem nada de mal, e eu vou continuar a comprar livros e está tudo bem, só que eu já não me identifico, ok? A minha experiência não foi das melhores e do que eu vejo, percebo que é um bocadinho mais do mesmo, ok? Posso estar errada, certo? Eu admito aqui que é a minha visão e que a minha visão não é a totalidade do mercado. Eu percebo isso inteiramente, só que esta parceria entre autor e editora está-me a fazer cada vez menos sentido, porque sinto que as editoras cada vez mais têm a oferecer a infraestrutura e ficamos por aí. E é muito nesse sentido que eu li o post da Elizabeth, porque ela fala de que mesmo um autor que tenha já uma plataforma, que tenha leitores fiéis, ainda assim uma editora não aposta. Uma carreira de um autor é construída ao longo de vários anos. E o que tem acontecido é que as editoras cada vez mais recorrem a outro tipo de pessoas, de escritores, para publicar porque sabem que vão ser best-sellers certos. E é isso que realmente traz dinheiro às editoras. Mas pensem comigo, quantos livros é que tem o José Saramago? Quantos livros é que tem a Lídia Jorge? Quantos livros é que, deixem-me pôr aqui um autor contemporâneo, tem Lourenço Ruia? A carreira de um autor não se constrói num livro que vira top de vendas e depois já ninguém se lembra dele. A carreira de um autor constrói-se com um sentimento de comunidade que o autor entrega através da sua presença nas redes sociais, e aqui, desculpa, mas é verdade, porque nós hoje em dia, eu até ouvi um podcast que, portanto, as nossas redes sociais acabaram por se tornar um bocadinho o jornal que a gente comprava no quiosque, não é? Ou seja, os leitores também precisam de estar conscientes de que o autor existe algures no seu universo e constrói-se através da entrega consistente de boas obras literárias. Esta é a parte crucial, é a parte que demora tempo. É a parte em que um autor não se faz num livro ou dois. É a parte em que o escritor, porque o autor é o que publica livros e o escritor é o que escreve os livros. Eu tenho sempre isto bastante em mente, ok? Porque um autor, antes de ser autor, ele é escritor, porque ele escreveu o livro. O que acontece é que esta escrita
mais uma vez, aquela parte do: "Ah, mas eu não sei trabalhar no Canva", um escritor também tem de aprender a escrever e a escrita só melhora com o tempo, com a prática, com o feedback que existe, não é? Do género, a pessoa publica um livro, recebe um feedback e depois, na altura em que está a escrever o seu segundo livro para ser publicado, porque eu vou-vos dizer uma coisa: os escritores escrevem muitos livros e muitos deles não são publicados, ok? E ainda bem, e ainda bem. Portanto, aqui a escrita vai melhorando e a escrita vai encontrando o seu público e é preciso haver espaço para isto, é preciso o livro respirar. Eu realmente fico um bocadinho triste e desiludida também com as editoras que eu tenho visto apontam cada vez mais para autores-chave que sabem que vão ser best-sellers e depois os outros ficam numa mesa na Feira do Livro de Lisboa sem uma única pessoa porque não houve uma única divulgação. E portanto existe aqui uma falta de meio termo que tem de ser criado, tem de haver espaço para o autor poder conectar-se com os seus leitores. E isso muitas das vezes não começa com um livro, se calhar começa com o segundo e depois a pessoa compra o primeiro porque já viu o segundo e depois pensou: ah não, mas espera, mas já há o primeiro, então mas eu quero ler o primeiro, não é? E então a pessoa vai comprar o primeiro e depois gosta muito e até o consegue autografado e depois vai comprar o segundo e depois tenta encontrar o autor para autografar esse livro e é assim que se gera o espírito de comunidade, porque depois essa pessoa vai falar com outra pessoa em como gostou muito do livro, vai fazer um review para as redes sociais, que é a nossa versão de jornal, e nós começamos por aí. Ver alguém como a Elizabeth, que é uma autora muito querida, se vocês ainda não tiveram o privilégio de falar com a Elizabeth, eu digo-vos que vocês estão a perder muito, ok? Porque ela é das pessoas mais queridas que vocês podem encontrar e das pessoas que eu não sei, ela tem uma capacidade de ouvir a outra pessoa e de ser recíproca na empatia que poucas pessoas têm. E ver que ela tem um público que está à espera do seu terceiro livro e mesmo assim não consegue encontrar uma editora, ah, mas o quê? Mas não querem ter uma autora que venda? Não sei, não sei. É esta falta de aposta que nós estamos a ver no nosso mercado e é isso que nós temos que voltar a dar a volta. Nós já demos a volta uma vez, nós conseguimos dar a volta de novo, ok? Nós conseguimos. E por fim, quero falar aqui desta polémica que surgiu com o novo livro da Marta Santos, o Oh Que Pena. Eu digo-vos uma coisa, eu não estava a encontrar o livro na FNAC. E quando cheguei à senhora e disse: olha, eu estou à procura de um livro, eu disse: olá, bom dia, boa tarde, ok, pronto, eu fui educadinha. Olá, boa tarde, estou à procura de um livro que se chama Oh Que Pena, de Marta Santos. E a senhora: quê? Eu fiquei: I get it, girl, eu entendo. Eu digo: oh, que pena, de Marta Santos. E eu tenho quase a certeza que ela deve ter pesquisado Marta Santos, porque ela não percebeu o título do livro. Mas é mesmo essa a questão, tipo, é tipo, que pena, não é? Isto tem que ser dito com expressão, sabem? Então o que é que a Marta fez? O livro dela teve uma review negativa no Goodreads e só para vos dar aqui algum contexto, eu já li o livro em 3 horas, adorei, houve 2 lagrimitas que quase saltaram do meu olho, ri, dei 5 estrelas. Está perfeito? Não, aquele review diz muita coisa da qual eu concordo. Sim, se eu lhe dei 5 estrelas na mesma, dei porque não sei, sabem? Eu acho que foi tipo o facto de ter lido tudo uma rajada, eu estava mesmo lá. Estão a ver? Então aquilo provocou-me sentimentos. E se um livro me provoca sentimentos, 4 ou 5 estrelas. Mas isto para vos dizer que não invalido de todo as reviews negativas, porque eu até acho que o review até foi bastante construtivo. E o que é que a Marta pensou fazer? Vou fazer como se faz lá fora e, quer dizer, estou a pensar na cabeça da Marta, mas eu não falei com a Marta. E vou fazer como se faz lá fora e tenho um review negativo. Que pena! Não é? E isto caiu o Carme a Trindade. Minha Nossa Senhora, ela foi cancelada, eu não sabia nada, eu tive que andar à procura de mas o que é que aconteceu? Quem é que está a ser cancelado? Mas que review negativa, eu tenho reviews negativas piores do meu livro no Goodreads. Eu tenho negativas
tão más que eu olhei para aquilo e eu pensei: "Meu Deus, eu sou uma fraude, isto é horrível", e é assim, vocês têm de ir, no dia em que vocês querem ler reviews negativas do vosso livro, vocês têm que estar com a vossa moral, gente, lá em cima, juro mesmo, porque se vocês estão num dia mau, vocês não vão ler. É que nem leiam nem as boas nem as más, é que não vale a pena, porque se vocês lerem as más ficam mais em baixo, se vocês lerem as boas, vocês vão dizer: não, não é bem assim, não, acho que leste nas entrelinhas, não foi nada disso que eu queria dizer". Então, isto para vos dizer que eu encontrei o tal review, eu fui ver o vídeo da Marta e é assim, o review não está colocado num print, ok? Portanto, ah, eu até fiquei naquela de: "Foi este o review ou foi as classificações de 1 e 2 estrelas?" Hum, eu não sei, porque imaginem, eu também às vezes, tipo: o livro levou 1 estrela", tipo, eu considero 1 ou 2 estrelas uma estrela especialmente um mau review, não é? Mesmo que não tenha nada escrito. Então, olhem, não sei. E o que é que aconteceu? Houve pessoas que se fizeram colocar do lado da Marta, de que isto já se faz lá fora, os reviews negativos são utilizados muitas das vezes como marketing, para o livro ter ainda mais tração. E eu adoro pessoas que são corajosas a esse ponto. Eu não leio todas as reviews negativas do meu livro, não é? Eu acredito que hajam reviews negativas e ninguém me tagou e portanto eu não vi. Obrigada, desde já, porque eu não sei em que dia, sabem, se a minha moral ia estar lá em cima ou se eu ia estar lá em baixo, então, exato. Uma das coisas que nunca se faz é tagar o autor especial, numa review negativa, e isso aí, eu acho que aí toda a gente concorda, e quem não concordar, opá, não, por favor, não façam, porque a pessoa pode estar lá em baixo nesse dia, estão a ver? E não é bacana. E lá está, eu admiro muito a coragem dos autores e das editoras que usam os reviews negativos. Eu nunca teria tido essa coragem, até porque eu sei que provavelmente seria mal interpretada, como a Marta foi, porque eu costumo ser uma pessoa que relativamente séria, tenho algum humor seco, às vezes sou sarcástica, e às vezes as pessoas tipo veem o meu sarcasmo. Eu digo o meu sarcasmo de uma forma tão séria que as pessoas às vezes não percebem que eu estou a ser sarcástica, e eu nunca teria essa coragem, essa audácia de o fazer. Se ela o fez, ótimo, ela não, do que eu vi, posso estar aqui errada, ela não tagou ninguém, ela não referiu qual era o review, e eu vou-vos ser sincera, eu acho que o espírito dela de que pena, não é? O título tem que ser dito com emoção, e ela disse-o com emoção, portanto, tem aí a minha admiração. Se as pessoas julgaram, lá está, o facto dela ter usado e tudo, isso fica ao discernimento de cada um. Eu não vi com maldade, e eu sou das pessoas que eu admiro os reviews de 1 e 2 estrelas, porque muitas das vezes são os reviews mais detalhados que vocês têm, e eu às vezes quando estou no Goodreads e que estou a ler, tipo, apetece-me ler um livro, vou ao Goodreads, eu leio os bons e os maus reviews, e os maus têm aspectos dos quais eu já vou atenta e muitas das vezes baixo as expectativas. Às vezes há reviews dos quais eu fico do género: "Epá, só com este review eu quero ler, ok?" E acima de tudo, mostra que o livro saiu da bolha dos fãs daquele género, da bolha dos fãs do autor ou da autora, e de todo o hype que poderia existir positivo. Portanto, os reviews negativos são bons para um livro. Se os reviews negativos são para o leitor, a maior parte das vezes sim. Às vezes os reviews, acima de tudo, são para os leitores, claro que sim, mas eu acho que enquanto autora também não posso deixar de ver os reviews negativos como pontos de vista, que podem ser bastante válidos, mas temos de ter algum discernimento, no sentido de: esperava mais do autor, tu não me conheces de lado nenhum, tu não conheces a Marta de lado nenhum. Portanto, como é que é? Se fosse uma amiga minha a dizer: "Ana Teresa, eu esperava mais de ti", isso aí sim, batia-me forte cá dentro. Agora, outra pessoa que eu não conheço, não me conhece, conhece aquilo que eu mostro para as redes sociais, e isso pode criar uma ilusão daquilo que eu sou. Com toda a certeza, não é? Porque as pessoas veem algo e pensam, lá está, as vidas perfeitas
não é? E pensam que a pessoa tem aquela vida perfeita e não pode estar com uma depressão profunda e a gente não sabe, não é? Portanto, lá está, ver com discernimento, sempre. E é isso, portanto, eu percebo as reviews negativas, entendo que sejam muito mais viradas para o leitor do que para o autor, mas também não vamos andar aqui com paninhos quentes e dizer que os autores não leem os reviews negativos, porque muitas das vezes leem e encontram-nos e vão à procura. Portanto, só que lá está, tipo, pá, escrevam o que quiserem, é bom, é bom. É mau para vocês, é mau para vocês, está tudo bem, escrevam. Às vezes a vossa review negativa pode fazer a outra pessoa querer ler o livro. E eu acho que, digam lá se não é verdade, quando vocês têm uma review negativa, vocês não se viram para o vosso amigo leitor e não dizem assim, olha lá, lê lá o livro se faz favor para ver se eu estava certa ou errada. Diz-me lá depois qual é a tua opinião sobre o assunto. É a minha opinião, mas tu lê e tira a tua própria opinião. Eu acho que é muito isso. Este ano tenho dado uma estrela, 2 estrelas e isso tudo, mas eu às vezes quando falo no meu grupinho, daqui de pessoas assim mais próximas, eu digo assim: olha, eu dei 2 estrelas a este livro, não gostei nada, mas epá, se vocês têm curiosidade, eu empresto-vos. Pronto. E fica assim. Estão a ver? E eu acho que, lá está, às vezes relativizar aqui um bocadinho a coisa, não ver o outro lado logo como um lado de ataque, como um lado negativo, ter aqui sempre, lá está, esta noção de que às vezes as pessoas não estão a fazer por mal e não têm intenção de magoar ninguém. Bem, eu fico-me por aqui, acho que já falei imenso. Temos mais polémicas, isto aqui, as minhas notinhas não param, portanto, temos mais polémicas, mas acima de tudo, quero saber o vosso feedback, se vocês gostaram deste vídeo, se eu passei bem a mensagem. Ok, contem-me aqui em baixo nos comentários, está bem? E vamos falar um bocadinho sobre o assunto. Eu também adoraria saber a vossa opinião sobre estes temas. Acho que temos aqui muito espaço para debate saudável, por favor, sobre o assunto. E então, eu vou deixar os links todos das minhas redes sociais aqui em baixo na descrição. E se chegaram até ao fim deste vídeo, primeiro de tudo, muito, muito obrigada por me ouvirem aqui a falar imenso tempo. Não se esqueçam de colocar o vosso like se gostaram. Se não gostaram, acho que ainda existe a versão do thumbs down, portanto estão à vontade também. Não se esqueçam então de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Eu estou mesmo a ficar sem luz aqui em casa. Eu acho que não dá para perceber assim muito bem, mas está mesmo a acontecer, portanto tenho que ir acender ali uma luzinha, tenho que ir ler o meu livrinho e vamos ser mais queridos e não ver sempre o lado negativo das coisas. Podemos ter aqui tanta coisa para falar que seja boa e que faça com que as pessoas leiam mais e que o mercado se torne melhor e mais saudável também. Acho que temos de trabalhar um bocadinho aí para esse objetivo. Eu então fico-me por aqui, muito, muito obrigada por terem assistido. Nós então vemos num próximo vídeo, mas até lá, já sabem, boas leituras! E já agora fica aqui um disclaimer: eu não fiz este vídeo com o propósito de ser cancelada, eu fiz este vídeo simplesmente com o propósito que eu tenho muitas coisas a falar sobre estes assuntos e vídeos ou descrições de Instagram não dão tempo para eu falar disto tudo e para dar o meu ponto de vista como deve ser, ok? Pronto, beijinhos, fiquem bem, boas leituras.